Após 3 dias de reuniões e debates, acontece agora o primeiro encontro entre os dois lados da conferência, com a presença de 7 representantes do Fórum da Sociedade Civil e outros 7 pelos governos. Essa segunda conferência organizada pela FAO, com os governos e em apoio à conferência paralela dos movimentos sociais, ela está evidenciando um ponto muito importante, que a terra é um bem finito, portanto ela tem que cumprir a sua função social. Para que ela cumpra a sua função social, deve ser permitido o acesso à terra. E o principal instrumento de acesso à terra, principalmente naqueles países em que a concentração da propriedade da terra é altíssima, como no Brasil, é através da desapropriação, para que a terra cumpra a sua função social. Por isso que tem que ser uma política pública, uma política de Estado. Como Josué de Castro, Zé Gomes, Celso Furtado sempre nos afirmaram e nos ensinaram: o Brasil tem uma chance grande de resolver a miséria e a fome, porque tem muita terra e muita gente que quer trabalhar na terra, e não todos irem para os grandes centros urbanos, serem os refugiados do campo. Nesse sentido também é importante reafirmar que qualquer acesso à terra através do mercado não é reforma agrária. Isso não tem nada a ver com reforma agrária. Isso é compra e venda de terras, que o mercado organize seus instrumentos. Reforma agrária tem que ser uma política pública, permanente e de longo prazo. Muito bom dia. Tem pelo menos 3 pontos comuns que estão emergindo de maneira muito evidente nos dois lados. Eu diria, primeiro é o feito que estamos vendo aqui, muita participação de Estados diferenciados, Estados que têm história e vontade política distinta, mas todos estão aqui com vontade de retomar o tema da reforma agrária e do desenvolvimento rural. Vamos dizer, tem vontade política de retomar o tema terra, na sua diversidade, que era um dos pontos também que a sociedade civil estava levantando de maneira muito forte, ou seja, a FAO tem que voltar a assumir a agenda, os governos membros da FAO têm que voltar a assumir a agenda terra e não deixar somente força de mercado nisso. Segundo ponto é o papel forte das mulheres nos direitos da terra. O tema que foi debatido no seminário que foi feito no sábado e no domingo, antes da abertura oficial da conferência, colocou a importância da dimensão de gênero no desenvolvimento rural e na questão da reforma agrária. E nós temos aqui nos bastidores da conferência muitos países que estão colocando o tema como um tema central. Terceiro, eu diria, o tipo de abordagem que está se manifestando como transversalmente como um ponto comum, é o feito que está se apontando, por um lado, a diversidade de abordagem, ou seja, maior respeito de história, de cultura, de tradições de todos os países, e detrás disso uma vontade de negociar saídas que sejam legais e ao mesmo tempo sejam legitimadas socialmente. São esses 3 pontos que eu diria os mais evidentes nas conversas que a gente está tendo. Ok. O que se espera da sociedade civil, das questões que eles estão levantando, que é importante relevar? É bom lembrar que para nós a conferência sempre foi apresentada como uma etapa de um processo de construção de diálogo, de possível convergência sobre alguns pontos, metodologia, área de trabalho. E esse diálogo nasceu anos atrás, começou-se a fortalecer nos últimos 8 meses por causa da conferência, e o que nós estamos vendo nos bastidores, no fórum paralelo e nas conversas dentro das comissões, que esse diálogo está começando a dar frutos em termos de convergência de abordagem, de princípios. Estamos todos centrando cada dia mais a visão terra a partir dos atores. Sociedade civil, movimentos sociais falam de people-oriented agrário reform, isso não é muito longe das nossas preocupações. O que nós pretendemos sair daqui é não com receita, porque ninguém tem receita. Estamos saindo daqui com propostas concretas, com projetos, com iniciativas que estão sendo tratadas, discutidas, seja projeto com o governo, seja vontade de programa de capacitação voltado pela sociedade civil, com base em uma interpretação sistêmica, abrangente do desenvolvimento e do papel que os distintos atores devem ter. Nesse sentido, o diálogo com os movimentos latino-americanos, africanos, asiáticos está se dando de maneira construtiva. Maneira construtiva não significa que temos convergência sobre tudo, né? Eu não quero ser tão ingênuo, mas estou dizendo que tem uma vontade manifestada politicamente e também privadamente por vários dos atores, que esse fruto bom dessa conferência não fique limitado aos 4 dias que a gente passou aqui dentro da conferência.
Bom, nós da FETRAF Brasil, primeiro, nós esperamos que esse debate, depois de 27 anos, onde a ONU e a FAO, que é o órgão que discute a agricultura na ONU, abandonou esse debate da reforma agrária e do desenvolvimento, possa voltar. Porque pensar em alimentação, em produzir alimentação sem ter um processo de reforma agrária ampla e restrita no mundo, e pelo que a gente tem visto nas experiências apresentadas, nas falas dos países, o processo não está diferente do Brasil no mundo inteiro. Então, nós esperamos que na declaração final a gente possa, primeiramente, colocar esse debate, se transforme num debate permanente. Que a ONU reponha dentro das suas agendas, nas agendas internacionais, a realização. Eu acho que de 2 em 2 anos, não estou me defendendo, a FETRAF não defende que seja anual, porque precisa de um período de implementação. Mas nós esperamos sair daqui, no mínimo, essas conferências acontecendo pelo mundo de 2 em 2 anos. Acho que esse seria um primeiro aceno, de fato, mostrando que os governos, ao menos esses 81 governos que estão aqui, querem, de fato, recolocar a agenda da reforma agrária e do desenvolvimento rural na pauta internacional. Então essa é a primeira coisa. A segunda questão que a gente traz, nós queremos discutir isso, não está sendo discutido que tipo de reforma agrária que nós queremos. Porque as próprias experiências que os países estão trazendo, ela é uma reforma agrária muito institucionalizada, muito a partir de instrumentos que no Brasil, muito diferente do que se dá no Brasil. Então, apesar de nós defender de que precisamos continuar com esse fórum, a preocupação da FETRAF é como esse fórum vai conseguir dar um entendimento de que tipo de reforma agrária ou quais os tipos de reforma agrária que nós teremos. Eu vi várias experiências no Irã e ao menos da América Latina que tem uma certa unidade. Então, uma das expectativas é que surtam daqui algumas, nem mesmo que seja para o grande bloco, América, Europa, de fato possa surtir algumas unidades para a gente começar a constituir a nível internacional. Nós esperamos que a declaração, primeiro, dizer que a FETRAF espera, e estamos negociando isso junto ao governo, estamos participando dos debates, nós esperamos que tenha uma declaração final, e que tenha um compromisso entre esses 81 países que estão aqui com a reforma agrária e desenvolvimento rural. Tendo essa declaração, nós esperamos que essa declaração aponte claramente um rumo da reforma agrária e desenvolvimento rural sustentável para a agricultura familiar para o mundo. Nós ontem fizemos uma fala em plenário, colocando as experiências que a gente vem construindo a nível de Brasil, mas apontando muito para o modelo de reforma agrária que a gente quer, que é um modelo que não tenha transgênico, que é um modelo onde os agricultores sejam o centro, um modelo onde o controle fique na mão dos trabalhadores, um modelo que possa garantir a produção e reprodução da agricultura familiar. Esse é o modelo que nós defendemos, e a partir de um tema transversal que é a agroecologia, que permeia sobre todas as nossas questões. Então, este é o modelo que nós defendemos, e é o que nós esperamos que a gente saia aqui. Se minimamente não apontar para isso, não valeu a pena fazer a conferência. Porque se nós vamos sair aqui com esses indicativos para o mundo, depois de 27 anos de abandono, não valeu a pena então fazer essa conferência. Nós temos uma posição muito clara disso, de que ela se dá na América Latina, ela se dá em especial no Brasil, e nós precisamos sair daqui com apontamentos claros do futuro, de como será a reforma agrária no mundo e no Brasil, na América Latina, enfim, em todo o planeta.
O governo tem uma preocupação em tentar atender as entidades agrícolas familiares, né? O que está se notando é um embate muito forte entre Brasil e Estados Unidos, né? Onde o governo brasileiro tenta se aproximar das entidades da sociedade civil, mas em contrapartida os Estados Unidos tentam bloquear da forma que eles podem um avanço mais estrutural na reforma agrária. Principalmente um ponto que está pegando bastante é a questão do controle, né? O controle da terra, o controle da água, dos recursos naturais, onde os Estados Unidos, representando os países desenvolvidos, dito desenvolvidos, não aceitam de maneira nenhuma discutir o controle. Por lado brasileiro, a gente tem o interesse de colocar o controle do acesso à terra como um fator primordial para selecionar quem é que pode estar acessando, fazendo a reforma agrária. E em contrapartida, vocês traz que tipos de questões assim que poderia salientar aqui? Não, as questões mais estruturais da reforma agrária, né? Aprofundar mais a reforma agrária em todo o seu âmbito, envolver essa reforma agrária na discussão do desenvolvimento sustentável. Mira, nosotros en este momento de la conferencia estamos debatiendo en el trabajo en dos comisiones, una de las cuales está discutiendo los temas de acceso a tierra y a recursos naturales, y la otra está discutiendo sobre oportunidades que se presentan para el desarrollo rural en los distintos países. Este debate debe concluir esta misma tarde y ya mañana habrá un informe de estas comisiones que debe ser aprobado por el conjunto y discutido obviamente por el conjunto de los países en una sesión plenaria. En la sesión también de esta tarde va a haber un primer encuentro de diálogo entre representantes de sociedad civil y representantes de gobierno que está mediado por la FAO. Nosotros le damos una gran importancia a este encuentro porque es una oportunidad bastante única en el marco de las reuniones de Naciones Unidas en las cuales los miembros de la sociedad civil pueden hacer llegar sus opiniones y sus puntos de vista a los gobiernos y al mismo tiempo los gobiernos tratar de dar a conocer lo que son las dificultades en las cuales van desarrollándose sus propias políticas públicas a partir del hecho de que es evidente de que no hay una receta única y universal para resolver los problemas de la reforma agraria, sino que cada país debe buscar sus propias condiciones, sus propias características específicas a partir de las cuales desarrollar procesos que den acceso a la tierra y a los recursos naturales a los pequeños campesinos.